Será que o São Paulo tá vivendo o dia da marmota? Fica aí que nesse vídeo de pós-jogo de São Paulo e Botafogo eu conto mais sobre isso. Vinheta. Aqui, Maldanes, você tá no lado clubista e para quem não pegou a referência, o Dia da Marmota ele é uma expressão que se popularizou no filme Feitiço do Tempo, um filme lá de 1993, ele é antigo. E nesse filme tem um meteorologista egocêntrico que ele fica preso em um ciclo no qual parece que todo dia é igual, todo dia é a mesma coisa, todo dia acontece a mesma coisa, e isso só muda quando ele evolui como pessoa e ele corrige suas falhas. Cara, isso é exatamente o que acontece com o São Paulo. Todo jogo é a mesma coisa, todo jogo é igual. Todo jogo o São Paulo começa jogando bem, consegue fazer 1-0, segura esse placar, não consegue matar o jogo, não consegue ficar tranquilo, não consegue fazer o 2-0, se estabilizar na partida, não consegue manter um segundo tempo jogando de uma forma estável. Primeiro tempo de São Paulo foi bem, o São Paulo jogou bem, o São Paulo agrediu logo no começo, conseguiu fazer 1-0 com o Luciano com 4 minutos de jogo. Parecia que seria um jogo mais tranquilo, o São Paulo estava acuando o Botafogo não conseguia passar do meio de campo, o São Paulo tinha todo o domínio da partida, foi pro segundo tempo e quando vai pro segundo tempo, cara, é a mesma coisa do que era da época do Roger. Sinto informar pra vocês que gostam do Dorival Júnior, mas eu já avisei alguns vídeos atrás que Dorival Júnior e Roger Machado é a mesma coisa. Só tem um jeito de jogar, se acua, tem medo de ganhar a partida, são treinadores fracos, cara. São treinadores fracos, a gente viu isso no jogo de hoje, a gente viu no jogo contra o Milionários. Porra, todo jogo São Paulo não consegue vencer, não consegue segurar o placar, faz 1-0 e toma gol no final da partida. É impressionante como todo jogo é igual, é o dia da marmota que a gente tá vivendo aqui, cara. É impressionante, todo jogo faz 1-0 e toma 1-1 no final. Cara, que frustrante isso. Porra, você vê o técnico adversário tirando volante, colocando atacante, tirando zagueiro, colocando atacante, indo pra cima com vontade de ganhar o jogo. E a gente vê o nosso técnico fazendo o quê? Coloca o menino, um meia, pra jogar, tira ele pra colocar um volante e tira um ponta pra colocar o Tapia, que é nada, né? Pelo amor de Deus, o gol que o Tapia perdeu. Cara, é impressionante. Aí você vai falar, ai, tá vendo? Não é culpa do treinador, é culpa do jogador. Claro, velho, o treinador não treina. O Dorival não treina o time. O time joga igual o time que jogava do Roger. Ele pegou o time do Roger e só replicou. Ele falou, acho que tá bacana, vou replicar, deve tá dando certo. Porra, ele não viu que o Roger foi demitido por causa disso? Pô, cara, que difícil, velho. Que difícil. Não tem como defender isso. E a culpa é de quem? Rui Costa, que foi lá, tirou um técnico que tava com o São Paulo no topo da tabela, o time tava jogando bem, tava encaixado, cometeu a falha contra o Palmeiras? Cometeu a falha contra o Palmeiras, é claro, nítido isso, porém o time tava encaixado, aí coloca o Roger Machado que chega, muda todo o esquema tático, volta pro esquema tático que o Crespo usava lá atrás e que não dava certo, e que o São Paulo não ganhava, o Crespo jogava nesse mesmo 4-2-3-1, que o São Paulo não conseguia evoluir, ele mudou pro time pro 4-4-2, o time começou a jogar bem, começou a ganhar, o Roger veio, acabou com o que tava de melhor no São Paulo, foi pra esse esquema que só pra ele funciona, aí vem o Dorival que também só sabe jogar no 4-2-3-1, continua nesse esquema que todo mundo sabe que não dá certo, com os jogadores que a gente tem no elenco, não dá certo, cara, não dá certo, os caras ficam insistindo na mesma coisa, é o dia da marmota, enquanto a gente não conseguir evoluir, cara, não vai sair desse ciclo, é fazer 1-0 e esperar pro segundo tempo, que lá no finalzinho os caras vão empatar, é esperar que o empate vai chegar. Pô, toda vez, e é uma bola que sobe na área, o Rafael rebate, alguém pega o rebote e faz o gol. É sempre assim, é sempre alguém pegando um rebote e fazendo gol. Cara, impressionante, velho. Todo jogo. Que saudade quando a gente tinha um treinador, né? Tipo, Tele Santana. Aí fala, pô, mas também Tele Santana tá pegando pesado. Porra, mas Tele Santana era treinador. Ele treinava o time, treinava jogada, treinava bola aérea, treinava finalização. Sabe, fundamento que os caras não treinam mais? É isso que precisa, pô. Quando o São Paulo consegue criar jogada, precisa ter alguém que finalize, precisa treinar a finalização. O São Paulo perde muito gol, velho. E aí depois o time não aguenta, o time morre, o time é acuado pelo time adversário sempre, porque na beira do campo a gente não tem ninguém pra orientar, ou quando orienta malemar. A gente sabe que o cara não é um líder, aí você vai falar, ele ganhou a Copa do Brasil. Não, ele não ganhou a Copa do Brasil. Presta atenção, ele não ganhou a Copa do Brasil. Quem ganhou a Copa do Brasil foram os jogadores e a torcida. Era um clima totalmente diferente nos jogos da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo invadia aquele Morumbi, fazia uma pressão gigante desde a chegada do time adversário, desde a chegada dos jogadores do São Paulo. Cara, o jogador
jogador do São Paulo que não sentia aquela chegada lá é porque não tinha sangue. E aí o time entrava em campo e dava o sangue por causa da torcida, não por causa do treinador. Porque o treinador, porra, o treinador é o treinador da campanha do Brasileiro, que conseguiu ganhar um jogo fora de casa do Bahia e que fez uma campanha ridícula, uma campanha de time pequeno. Esse é o nosso treinador, que depois foi pra seleção e fez o quê? Fez nada. Copa América, disputa de pênaltis. Jogadores do Brasil fizeram a rodinha pra falar, pra passar apoio, pra orientar. E onde tava o Dorival? Tentando entrar ali. Por quê? Porque ele não é o líder, cara. Ninguém respeita. Ele não tem o respeito do elenco. É isso que acontece. Porra, desde a época lá do Ganso, lá, quando o Ganso tava no Santos, que ele queria tirar o Ganso falou, não, eu não, você tá maluco? Eu não vou sair. Cara, ele não tem o respeito do elenco. Aí você fala, ah, puta, mas ele achou o Alisson como volante. Não, ele não achou o Alisson como volante. Não achou. Era a única opção que ele tinha. Ele não tinha mais nenhum volante pra escalar, ele não tinha mais ninguém pra escalar. Ele foi e improvisou o Alisson porque, cara, era o all-in dele. Ele não tinha o que fazer. Aí ele colocou o Alisson e aí, graças a Deus, porque foi mais sorte do que juízo, o Alisson deu certo naquele período, porque também depois o Alisson, né, sumiu e que seja feliz lá no Fluminense. Mas, cara, não dá, bicho. Não dá. E aí você fala, pô, trocar o treinador? Também não dá pra trocar treinador também toda hora. Porra, agora, velho, é viver pelo time da fé. É só pela fé. Porque, cara, se a gente for depender de diretoria e de comissão técnica, a gente tá lascado, irmão. A gente tá lascado. Não consigo ver uma esperança lá no final do túnel, velho. Cara, é encher o estádio de novo, é fazer a pressão, botar ali apoio pros jogadores e, cara, e rezar pra que o time consiga os pontos, batalhar de fato pelos 45 pontos, porque se você vê a performance do time, o desempenho nas últimas partidas, cara, não tem time pra chegar em Libertadores pelo Brasileiro. Quem sabe, se Deus quiser, pela Sul-Americana a gente consiga, porque são jogos de mata-mata daqui pra frente, isso a gente vai se classificar, isso é fato. Mas vai começar a parte do mata-mata, que pode ser ou no playoff contra o terceiro colocado da Libertadores, ou já nas oitavas de final. E aí, cara, são dois jogos que decidem, então aí pode ser que a gente consiga alguma coisa, mas porque brasileiro, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu queria estar aqui num pós-jogo mais feliz, mais contente, porra, comemorando uma vitória, falar, pô, finalmente a gente conseguiu segurar 1-0, foi sofrido, pô, mas deu certo. Só que não tá rolando não, cara, tá difícil. Tá difícil. Mas vamos lá que terça-feira tem jogo, a gente joga contra o Boston River, no Morumbi, 4 da tarde não, né? 7 da noite, último jogo da Sul-Americana, a gente tem que ganhar pra conseguir segurar aí a primeira colocação, classificar com tranquilidade. Cara, vamos torcer aí pra que a lesão do Luciano não tenha sido nada grave, a do Sabino também, pra que eles possam voltar. Eu acredito que contra o Boston River, pelo menos contra o Boston River, a gente não ia precisar ter nem Luciano e nem Sabino e nem forçar os caras a voltar pra esse jogo. Pelo amor de Deus, segura se os caras não estiverem bem, não bota em campo, segura. A gente vai precisar muito deles. Não coloca. E contra o Remo, mesma coisa. Deixa os caras se recuperarem no período da Copa e quando voltar da Copa a gente ter o time, pronto pra jogar. Ter todo mundo à disposição do Dorival pra poder jogar. Porque senão a gente tá lascado, velho. A gente tá lascado. Não vai ter saída. Então, terça-feira tem jogo. Terça-feira vamos voltar aí essa adrenalina gigante que é acompanhar os jogos do São Paulo. Cara, se você gosta de montanha-russa, assistir o jogo do São Paulo é muito melhor do que uma montanha-russa. Em questão de adrenalina, em questão de emoção, cara, não deixa a desejar. Tamo junto, então? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui, cara, o São Paulo vai melhorar quando? Quando você acha que o São Paulo vai melhorar? A gente tá, de fato, vivendo o dia da marmota? Ou não, ou é só uma fase, isso acontece e uma hora a gente vai melhorar. Deixa aqui no comentário, combinado? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo, fui!